Estamos de volta com o programa Direito em Foco. Para participar do nosso programa, basta acessar os contatos que seguem abaixo. Temos hoje como convidada a professora Alessandra Dias Baião, que está tratando do assunto Direito de Família. Professora Alessandra, ficou aí uma perguntinha no final do primeiro bloco. Quais são os rumos do Direito de Família? Desde a entrada em vigor, Oscar, da Constituição de 1988, o direito de família vem mudando de configuração com uma certa velocidade, né? Nós estamos, então, diante de um direito que trata e aborda sobre a complexidade das relações entre seres humanos. Então, hoje, nós dizemos que os rumos do direito de família se focam para a afetividade e a comunhão plena de vida entre os pares nessas relações familiares. O que eu quero dizer com isso, né? Importa-nos, nesse momento, muito mais tratar o ser humano enquanto sujeito dos seus afetos, dos seus amores, das suas paixões, do que do ser humano que consta na norma, né? O ser humano robotizado. E essas relações agora se pautam muito mais no respeito e no amor entre as pessoas do que antes nós falávamos só no respeito em si, né? As pessoas agora elas se juntam para fazer uma família porque elas querem estar juntas, porque elas têm um afeto ali envolvido. E aí então é que a Constituição amplia o conceito de família para entender que família agora é entidade familiar, ou seja, um leque aberto que cabe ali uma série de relações diferentes conforme os valores morais da sociedade vão modificando. Qual que é o papel da família na sociedade atualmente? É o mesmo ou houve alguma mudança nesse sentido? Houve uma mudança, né? A família, antes constituída, era aquela família feita só pelo casamento, né? Então a pessoa tinha que casar civilmente para ser chamada de relação familiar. E nessa relação, as pessoas se juntavam porque queriam constituir prole. Essa era a finalidade do casamento, ter filhos, né? Hoje em dia já não se faz mais uma família formada pelos filhos, né? Pela vontade de ter filhos. Pode haver famílias em que não haverá nascimento de filhos. Então o papel da família, num certo pontinho, ele continua sendo o mesmo. A família é, hoje como foi ontem, a grande estruturadora da sociedade brasileira, no que o Carlos Alberto Gonçalves chama de célula máter da sociedade brasileira, porque nós vamos entender que é o primeiro movimento institucional, é a primeira instituição em que o sujeito é colocado. Então é ali que ele vai aprender os primeiros valores, ou seja, regra de bem e de mal, de certo, de errado. É ali que ele aprende a andar, a falar, né? É o primeiro núcleo de convivência, para só então ele ser inserido num segundo momento em um outro núcleo, que poderia ser a creche, em uma outra instituição, né? A escola, e ali então ele compara. Será que o que eu aprendi em casa é o que vale para aqui? E às vezes ele até regride, né? Mas é ele que estrutura, é essa família que estrutura o ser humano, que vai reger então todas as demais instituições. Serão os nossos governantes, serão então os nossos administradores, serão os futuros professores. Se essa família estiver desestruturada, nós formaremos uma sociedade em desalinho, de alguma forma, né? E são famílias desestruturadas que fazem com que nós, professores, sejamos então os receptuários diretos das agressividades, né? E esse é o papel da família, ser o estruturador das demais instituições que formam a sociedade atual. A senhora disse que a família era um resultado de um casamento formal. Então a gente pode dizer para o nosso telespectador que o dito amigado ou o dito companheiro é família, o neto com a avó, dois irmãos somente, podem ser considerados como família também? Sim, são considerados como família. O conceito de entidade familiar que a Constituição da República Brasileira colocou como norma, fez com que nós pudéssemos pensar nessa família plural, né, nessas diversas configurações de família. Então, assim, se eu tiver o pai e a mãe com filhos divorciados e a mãe, então, fica com essa criança, né, nós teremos aí uma formação de família também.
Se eu tiver o pai falecido com essa mãe que fica com filhos, ali também tem família. Eu costumo dizer, Oscar, que existe uma nova modalidade de família e é uma família que cada vez mais vem aparecendo, é a chamada família reconstituída. Eu brinco com os meus alunos, é a família do eu, os meus, os seus e os nossos. Pode haver um sujeito, né, uma mãe, que se separou, então ela tem filhos e cuida desses filhos, né? Pode encontrar então um rapaz que já tem filhos, eles então se unem, né? Às vezes não se casam, só se amigam, né? E eles então geram os filhos dele, ou seja, ela trouxe os dela, ele trouxe os dele, e eles tiveram os deles. E ali também há uma família constituída. A família, quando não se casa, quando você vai morar com seu namorado, ali também há família, né? E a figura do indivíduo, do solteiro, como é que ele fica nessa questão? É só o grupo que pode ser considerado família? Sim, o solteiro, ele vai se agrupar em relação aos seus afetos, né? A pessoa solteira que mora com seus pais também constitui uma família, né? O indivíduo, o sujeito solteiro que vai trabalhar numa outra cidade não faz parte de um grupo familiar? Faz sim, mas as famílias elas foram pensadas enquanto conceito porque elas se aglomeram em razão do amor, do carinho ou da vontade de que ali haja uma comunhão plena de vidas, né? Então são várias pessoas e por isso é tão complexo falar em direito de família, né? Porque há pensamentos diferentes, há condutas diferentes, então essa complexidade da comunhão de vidas é que nós então amarraríamos no conceito de família, mas o solteiro fará parte do grupo também. A nossa Constituição Federal de 1988, ela tem como objetivo a construção de uma sociedade justa e solidária. Em razão desse termo solidária, é que hoje a família está centrada na afetividade? Sim, nós podemos entender que de uma certa forma vem da solidariedade, né? Mas existe uma acepção afetiva aí, não só da solidariedade, mas que parte também da igualdade entre todas as pessoas, mas sobretudo da noção de dignidade. Os afetos, eles fazem com que o sujeito se sinta seguro para as instâncias sociais futuras, né? Então, parte dessa ideia de que pessoas que se ajudam solidariamente, elas se constroem enquanto seres humanos e são então capazes de ser pleno na máxima acepção de vida digna, né? Então, ele é psicologicamente saudável, ele é economicamente estável porque ele consegue produzir, né? Vem então de um conjunto de conceitos. Quando a Constituição nos diz de solidariedade, ela nos remete a essa noção plena de dignidade. Nós até agora nós falamos de como é uma família. Eu gostaria agora de começar a abordar sobre alguns problemas, né, que acabam pressionando, né, essa construção coletiva. Por exemplo, como a alienação parental. Mas para isso a gente vai agora para um breve intervalo. O programa Direito em Foco pela Docmo TV volta já.